Vamos lá, então, pega a sua Bíblia aí. Semana passada foi pregado em Tito, capítulo 1, nós vamos para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Gente, nós estamos com uma série de mensagens aos domingos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas do Apocalipse. E tem sido assim, de verdade. Tem sido bênção. Eu achei tão engraçado que eu venho pregando, né, as igrejas. Aí eu precisei viajar na semana passada e ia ficar bem corrido para mim. Aí eu falei, não, eu coloquei minha esposa para pregar no meu lugar. E aí calha eu estou vindo de uma das 4 igrejas que eu preguei, ou 3, não lembro. Todas são exortações. Estou batendo na igreja. Aí a Renata vai e pega uma igreja que só recebeu elogio de Jesus. Aí eu falei, vai parecer que o pastor é o bravo, que está batendo, exortando a igreja o tempo todo, não tem uma palavra de motivação. Mas a igreja que nós vamos trabalhar no domingo, a igreja de Esmirna, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, aleluia. Nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna no domingo, eu espero você. Temos Santa Ceia domingo de manhã também, e vai ser um tempo muito precioso para nós. Tito fica no finalzinho lá do Novo Testamento. Tito, Filemão, fica antes de Filemão. Abriram aí? Quem escreve esse livro não é Tito, recebeu o nome dele, mas não foi ele quem escreveu, tá ok? O apóstolo Paulo escreve aos cristãos que se reuniam em Creta, direcionando a Tito, né, Tito foi enviado para Creta para implantar um trabalho ali. Creta, Renato já começou na semana passada conversando com você sobre isso. É uma cidade que existe, né, até hoje, é uma ilha, na verdade, com aproximadamente 100 cidades dentro dessa ilha, em Creta. E Paulo envia Tito para implantar esse trabalho e dar algumas orientações. O povo de Creta era um povo extremamente pagão, né, haviam outras religiões, adoravam a outros deuses e principalmente adoravam a deusas, a mulheres. Então, mulheres em Creta elas tinham muita liberdade, por conta também da adoração a algumas deusas. Então era um desafio muito grande, era o desafio dos crentes ali, até mesmo de Tito, era fazer com que as pessoas mudassem a sua mentalidade. Então os crentes se reuniam em uma cidade pagã, onde outros deuses eram adorados, e você percebeu isso comigo? Que a gente sempre está trazendo alguns contextos históricos aqui, de algumas igrejas que se reuniam naquela época, né, no Antigo ou no Novo Testamento, e vocês sempre estão ouvindo da minha boca o seguinte, que os crentes sempre estão reunidos no meio onde há imoralidade sexual, onde há idolatria, adoração a diversos deuses. E eu dou aula de história da igreja no Carisma, e vou dar essa matéria para você aqui também. Nós vamos analisar que durante a história da igreja toda, o cenário nesse quesito não muda. Os crentes sempre estão se reunindo em lugares onde há imoralidade sexual, onde há idolatria, e há um paganismo gigante. E é o cenário atual do Brasil. Nós, em Osasco, estamos aqui reunidos nessa cidade, mas nessa cidade há pessoas que adoram a outros deuses, nessa cidade há imoralidade sexual, há idolatria, né, muito grande, e é um desafio para crente permanecer crente no meio desse contexto. Você concorda comigo? E aí vai passando a história, o negócio não muda. Então, o crente que foi chamado para salgar, o crente que foi chamado para mudar a cultura, o crente que foi chamado para realmente mudar o ambiente, será que ele está mudando o ambiente? Será que eu e você, no contexto em que nós estamos inseridos, eu estou indo longe, cidade, a nível cidade, nós vamos trabalhar também o nosso trabalho. Talvez na empresa onde você trabalhe, há pessoas de diversas religiões que se reúnem ali.
E o meu e o seu papel, no caso seu que você está lá, o seu papel naquele lugar é mudar a cultura, mudar o ambiente, levar a cultura do céu para aquele lugar. Essa é a finalidade, meu querido, da gente estar aqui, reunindo aqui para nos abastecermos, para levarmos isso para esses lugares. E a gente vai ver na história da igreja o homem se perdendo, o ser humano se tornando parecido com o ambiente da cultura que ele está inserido. Ele foi chamado para salgar, ele não está salgando. Ele foi chamado para iluminar e ele não está iluminando. Isso vai se repetir desde a era dos apóstolos, a era pós-apostólica. Aí vem a reforma protestante. Reforma protestante, o povo veio, mostrou o que é para fazer. Gente, faz isso, isso e isso. E mostra o texto sagrado para o povo andar retamente. Mas o povo, sempre nós vamos ver, meu irmão, algum profeta, algum líder religioso chamando os crentes de volta para o centro, porque a gente sempre vai se perdendo e vamos sempre nos adequando à cultura daquele lugar em que nós estamos estabelecidos. Você concorda comigo? Nós precisamos de estar aqui em comunhão, nós precisamos da palavra de Deus. Por quê? Porque se deixar, a gente começa a se adequar aos moldes do mundo ali fora. Só que, meu irmão, eu estudando e orando ao Senhor, até mesmo agora nesse desafio novo de estar aqui com vocês, eu estou vendo assim que é urgente a necessidade de que se levante uma geração comprometida com o Evangelho, porque senão nós vamos a cada vez mais nos perder no meio de tanta religião, no meio de tanta coisa ruim que até mesmo tem entrado no meio das nossas igrejas. O Senhor está chamando, o Senhor deseja levantar uma geração de homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, que não negociam a palavra de Deus em todas as circunstâncias. Não vou negociar, no trabalho, em casa, fora daqui, nós não podemos negligenciar esse Evangelho. E o apóstolo Paulo, nesse contexto nosso, é o que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, algumas orientações que Paulo dá para Tito, num ambiente totalmente contrário ao ambiente desejável por Deus. Então, a minha ideia aqui é a gente pensar nesse direcionamento de Paulo a Tito, para vivermos como uma comunidade saudável. Você quer fazer parte de uma igreja saudável? Eu quero fazer parte de uma igreja saudável. Eu quero fazer parte de uma comunidade saudável. Mas para isso nós precisamos, existe um padrão. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que para seguir a Jesus não basta você levantar a sua mão em um apelo, não basta você levantar a sua mão e então postar nas suas redes sociais que você é crente, versículos bonitinhos e dizer, não, eu sou crente, me batizei, desci as águas, está tudo legal. Não. Eu estou aqui para te dizer nessa noite que existe um padrão. Um padrão que nós devemos seguir. E quem não se encaixa nesse padrão, não é cristão. E Paulo vai direcionar Tito, no capítulo 2. Capítulo 1 de Tito, Renata conversou com vocês na semana passada, sobre o perfil do líder, o perfil daquele que vai, que manda Tito levantar a liderança nessa igreja, e como que esse líder deve ser. O capítulo 2, ele vai ensinar sobre o ensino, vai mostrar o ensino correto na vida da igreja, a postura da igreja, ali em Creta. Vamos lá, capítulo 2 de Tito, versículo 1. Mas, quanto a você, ou seja, esse mas aí está continuando o capítulo 1, ele vai falar algumas coisas no capítulo 1 e ele continua. Mas, quanto a você, Tito, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria, ter uma fé sólida e cheios de amor e paciência. Versículo 3. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes
devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e aos filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissos ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viverem com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encorajem os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Amém. Você pode dizer amém? Meu irmão, que texto forte. Hoje, mais uma vez, não vou fazer você sair daqui ou ficar no meio dessa ministração gritando glória a Deus, aleluia, porque Paulo está dando algumas orientações pesadas para o povo. Então, eu já passei para vocês o início aí, que outra coisa interessante que eu não falei aqui também, que eu tinha que trazer, é que acontece, as pessoas, alguns crentes que se reuniam ali em Creta, alguns deles não eram convertidos de fato. Por quê? Porque eles colocavam a tradição judaica equiparada à palavra de Deus. Ou seja, os crentes reunidos ali em Creta, alguns deles, obviamente, eles não seguiam à risca o que a palavra mandava, mas seguiam à risca o que os líderes religiosos mandavam. Eles colocavam a tradição judaica no mesmo nível da Bíblia. E já falei com vocês aqui, bem no início, quando eu cheguei aqui, que existem alguns níveis de autoridade, nós precisamos respeitar esses níveis de autoridade, e nós pecamos e às vezes somos levados a fazer coisas que não era para a gente ter feito, por conta de não conhecermos esses níveis de autoridade na Bíblia. Existe a autoridade suprema, que é Deus. Abaixo de Deus existe a autoridade, não abaixo, né? Mesmo nível, porque faz parte dele. A autoridade suprema, Deus, autoridade constitucional, Bíblia. Ou seja, a minha e a sua Constituição é a palavra. Depois da autoridade constitucional vem a autoridade da consciência. Abaixo da autoridade da consciência vem a autoridade delegada. E dentro da autoridade delegada está a autoridade governamental e a autoridade eclesiástica, ou seja, a autoridade na igreja e a autoridade do governo. Então, antes de eu e você obedecermos ao que uma pessoa manda eu fazer, eu vou consultar Deus e a sua palavra, depois a minha consciência, e aí sim eu vou fazer o que o meu líder religioso ou o governo está mandando eu fazer. Você está aqui comigo, meu irmão? Isso tudo para quê? Para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. Porque Paulo começa o capítulo 2 falando que o ensino de Tito, olha que ele está começando no versículo 1, quanto a você, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. O que está querendo? Outras versões vão dizer que ele tem que trabalhar a sã doutrina. A sã doutrina
tem que fazer parte do seu ensinamento para que essa igreja dê certo. As pessoas precisam seguir a sã doutrina para que a igreja dê certo. Mas Paulo não está falando isso aleatoriamente. Paulo está falando isso por quê? Porque os crentes em Creta colocavam no mesmo nível a tradição, no mesmo nível da Bíblia. Muitos de nós repetimos alguns rituais e alguns comportamentos que foram ensinados para a gente, e muitos de nós não questionamos o porquê que fazemos aquilo. Já se pegou fazendo, praticando algo, ou até mesmo virando para o fulano, você não pode fazer isso. Mas já parou para pensar o porquê que eu não posso, por que ele não pode fazer isso? Ah, porque o pastor fulano falou. Ah, porque o Papa falou. Ah, porque o padre ensinou dessa forma. Tá. O que a sã doutrina diz sobre isso? Não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque nós somos instruídos a obedecer cegamente lideranças religiosas, e eu e você também colocamos a tradição no mesmo nível da Bíblia. Alguns até dizem assim, não, porque a palavra de Deus diz isso. E vai ver um ditado popular e não é Bíblia. Já pegou algum crente fazendo isso? Paulo está falando, Tito, vocês estão envolvidos, vocês estão no meio de um paganismo, ecumenismo, idolatria, muita coisa errada. Para que a igreja em Creta se estabeleça, não pode faltar sã doutrina. Fala que esse povo aí, que está colocando a tradição evangélica, a tradição católica, no mesmo nível da Bíblia, que não é assim. O que manda dentro de uma igreja é a palavra. Dentro da igreja não há espaço para achismo. Dentro da igreja não há espaço para tradição. Dentro de uma igreja só há espaço para palavra. Eu não posso levar a minha espiritualidade e a vida cristã, basear a minha vida cristã em uma tradição. Tradição são coisas que homens criam para poder abraçar e trazer pessoas para perto, ou até mesmo segurar a crente e a igreja. Se fosse para eu segurar a crente aqui, eu estava ferrado, porque eu só estou batendo nas ovelhas. Mas não sou eu, é a palavra. Há algumas tradições que são bíblicas, eu tenho que cumprir, eu tenho que obedecer. Mas quando são tradições que instituições ou homens criaram, que não estão nas Sagradas Escrituras, mas essa tradição me aprisiona ou me separa de pessoas, está errado. Existem algumas doutrinas e tradições criadas, que não estão dentro da Bíblia, que realmente são boas, que algumas instituições colocaram para a organização do corpo, legal. Mas se essa tradição me afasta do meu próximo, se essa tradição me aprisiona, algo está errado. E se essa tradição vai contra o texto sagrado, pior ainda. É minha e sua obrigação refutarmos isso. E aí ele começa com Tito falando, sã doutrina, palavra. A sua liderança tem que ser irrepreensível. Ele vai começar falando disso lá no capítulo 1 e vai continuar. E ele vai dar algumas exigências, né, para essa liderança. Os homens, aí vai começar no versículo 2 aí comigo, segue aí para você acompanhar. Vamos lá. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e serem cheios de amor e paciência. Quando ele fala que os homens mais velhos, alguns vão falar os idosos, tal. Isso não é uma questão também somente de idade. Você vai estudar o texto, ele vai dizer o seguinte, você que é mais velho na igreja, quer que a igreja dê certo, quer estar inserido numa igreja saudável, então palavra que manda, sã doutrina. Aí ele dá uma instrução para aquele que é mais velho. Você que é mais velho, ou você que é mais idoso, ou você que é mais experiente, você precisa instruir os mais jovens a viverem na sã doutrina. Você que é
você que já tem 30 anos de crente, qual que é a sua função dentro da igreja para que você viva numa igreja saudável? Você precisa instruir as pessoas a viver. Os mais velhos devem exercitar o autocontrole a fim de que sejam dignos e vai ensinar as pessoas a viverem dessa forma. E aí ele vai dar alguns requisitos aqui, que vai falar sobre essa questão do ser digno de respeito. Eu não sei como que é como está na sua versão aí. Lá no finalzinho do versículo 2, eu vou falar para a gente exercitar o autocontrole, né, além de ensinar para as pessoas, e vocês precisam ser dignos de respeito. Meu irmão, quando ele fala nesse versículo digno de respeito, ele está falando de reputação. Você que está há 20, 30 anos na igreja, óbvio que os mais jovens também, mas ele está dando uma orientação para aqueles que têm mais maturidade. Só você que está 30, 20 anos na igreja, você que é mais velho, mais maduro, você precisa ter uma boa reputação. As pessoas, ao verem você passar, elas precisam olhar, não, aquele fulano ali, ó, é crente. Sabe por quê? Nós vamos ver durante esse texto, meu irmão, que quando eu e você fazemos coisas erradas lá fora, quando eu e você não nos preocupamos com a nossa reputação, nós não estamos só manchando o nosso nome, nós estamos manchando o nome de uma instituição, nós estamos manchando uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Então, sabe que você é crente há 30, 20 anos, você não precisa se preocupar com a sua reputação, sim. Vocês precisam ser dignos de respeito. Então, ensine aos cristãos que eles precisam ter uma boa reputação. Ensine aos cristãos que eles precisam ser reconhecidos na sociedade. Mas, meu irmão, vamos falar de maneira prática aqui. Você é crente e sabe. Como que está a nossa reputação lá fora? Meu irmão, tá feio o negócio. É crente corrupto. Antigamente, né, o povo mais velho aqui, mais experiente, aleluia, não vou falar mais velho. O povo me conta, né, não sei, não estava naquela época, eu sou muito novo. Quando você fala assim, alguns me contam, falam assim, olha, antigamente, quando você não tinha dinheiro, às vezes, para comprar numa venda, aí por você ser crente, o cara te vendia fiado para pagar depois, porque ele tinha certeza que você ia pagar. Cadê os mais velhos aqui? Podem confirmar? E hoje? Meu irmão, eu trabalhei 10 anos na Caixa Econômica Federal, trabalhei com financiamento habitacional, então, ou seja, lidava com o sonho das pessoas. E aí, eu tenho tanta coisa para falar e estou aqui contando caso. Meu Deus. Rapidão esse. Para você fazer o financiamento habitacional, você precisava pagar algumas taxas no início. Na época, não tinha acabado ainda com a taxa de abertura de crédito, que é é isso mesmo, taxa de abertura de crédito, é isso mesmo. E aí o que acontece? A gente cobrava uma taxa, tinha que pagar essa taxa para poder fazer a análise de crédito na época. Quando lançou Minha Casa Minha Vida, eu saía da agência tarde da noite, porque era muito processo e tal. E aí, eu lá recebia a documentação dos clientes para comprar a aquisição da casa, e marcávamos as entrevistas, conversava com as pessoas, tinha que fazer uma análise de renda, você tinha que saber quanto que a pessoa ganhava quanto que ela pagava de água, luz, internet, telefone, coisa tudo. Então, tinha que lançar tudo isso. E aí, no final da entrevista, eu tinha que cobrar essa taxa. Aí, uma vez, um senhor com a sua esposa, e eu via que eles eram crentes, por quê? Porque ela usava uma saia jeans até o pé. Se tiver uma irmã de saia jeans, me perdoa, mas não foi intencional, mas é a roupa que ela estava usando. Aquele coque, ou seja, era a irmã do manto. Estou brincando. E o marido, sentado, tal, terminei a entrevista, analisei, meu irmão, joguei no sistema, vamos aguardar agora o resultado. E eu preciso agora recolher de vocês a taxa, vocês não precisam inventar fila, que eu mesmo autentico aqui dentro, vocês, fica tranquilo, tal, não sei o quê. Nossa, esqueci a taxa. Esqueci o valor. Aí ele veio e falou assim, vamos fazer o seguinte, deixa a documentação aí. Eu falei, não, meu querido, não posso dar entrada no processo sem recolher a taxa. Eu preciso dela autenticada no processo, faz parte, né? Checklist, quem trabalha com essas coisas sabe, não pode faltar nada. Não,
eu vou ali e vou, pode mandar provar, pode mandar negócio que vai lá, porque eu sou pastor. Tirou carteirinha assim, me mostrou que era pastor. Volta aqui, R$250 a taxa. Volta aqui, vou lá sacar, tal, não sei o quê. Pode confiar que eu sou pastor da igreja tal, não sei o quê. Estou esperando até hoje. Só que o ponto principal nessa história não é isso. O meu colega de trabalho da mesa do lado, quando eles levantaram e saíram, ele tinha mais tempo de agência do que eu. Aí ele virou e falou assim, eu ouvi tudo que ele falou para você, que ele era pastor, te deu carteirada e tal. Vou te dizer algo, Hudson, ele não vai voltar. O cara não era crente. Meu colega de trabalho. E ele já sabia da fama dos crentes. Que dentro quando ia na agência, estou lotado de dívida, prometia muitos e fundos, e os crentes eram o que mais faziam. Meu irmão, enrolar a gente enrola, já me enrolei muito. Só que, meu irmão, hoje não tem mais aquela preocupação nossa em mantermos o nosso nome bonitinho. Não tem mais o receio que os crentes antigamente tinham. Hoje não tem mais, e Paulo fala que uma igreja vai dar certo se os homens, as pessoas dessa igreja se preocupar com a sua reputação. Nosso nome tem que estar ok, nosso nome, não, fulano, pode vender, pode entregar, cegamente, pode ir lá, porque o fulano é comprometido, o fulano tem responsabilidade, o fulano é um homem, uma mulher de palavra. E para vivermos numa comunidade saudável, nós precisamos nos preocupar com a nossa reputação. E isso envolve o nosso nome. Meu irmão, eu fui bancário durante a minha vida toda, mas eu já me enrolei muito. Meu Deus do céu, cartão de crédito foi foi um satanás na minha vida. Quem está comigo? No entanto, quando eu paguei minha dívida, não quis saber de cartão de crédito, tudo à vista, e o Marcos sabe que estou tentando comprar um carro, meu score está lá embaixo, que eu não movimentava nada, de medo, de trauma. E pastor tem que ter nome limpo. Pastor não pode ter nome sujo, não. Tem um monte de gente querendo ser pastor e ser consagrado, tudo com nome sujo. Não pode não, meu irmão. Tem que ser exemplo. Na entrevista na Lagoinha lá, tem que mostrar lá que você está com o nome limpo, bonitinho. Gente, nós precisamos nos preocupar com a nossa reputação. Cadê os crentes que as pessoas vão olhar e falar, não, esse você pode vender, esse você pode entregar tranquilamente, porque ele vai pagar. Não está existindo mais. Ele fala também para essas pessoas agirem com sabedoria, saber dizer não àquilo que te afeta, àquilo que vai te viciar, porque lá atrás, no início, ele vai falar sobre sobriedade. No início do versículo 2, ele vai falar sobre sobriedade. Não sejam dominados pelo vinho, não sejam dominados pelo álcool, não sejam dominados por nada além de Deus. E sobriedade é autocontrole. A gente fala de sobriedade só para álcool, mas comilança também. Sobriedade, não ser dominado por pornografia, não ser dominado por masturbação. Tem tanta coisa aqui que nos tiram do autocontrole. E ele está falando, você quer ser uma igreja saudável, vocês precisam ser sóbrios. Manter o autocontrole em todas as áreas da vida de vocês. Vocês precisam de respeito, preocupar com a reputação e também ter sabedoria. E ele menciona 3 virtudes aqui. Vocês precisam ter uma fé sólida, amor e paciência. Fé, todo mundo tem. E ele faz questão de falar fé sólida. Porque crer, ter fé, todo mundo, até o diabo. Só que o diabo está na sua frente. Já falei sobre isso aqui, o diabo treme. Aí a gente tem só fé. Mas o demônio não, o demônio tem fé e treme. Eu e você não. Nós já nem temor, às vezes a gente tem mais. Quem está comigo aqui? Tem que falar glória a Deus, às vezes, tá, irmão? Precisa saber. Vou colocar algumas pessoas aqui na frente para poder fazer o sinal da... Estou brincando. Versículo 3, crente. Vai falar sobre as irmãs mais velhas. Aleluia. As irmãs mais experientes. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom.
Então, semelhantemente às mulheres mais velhas, as mulheres mais experientes, elas devem ter um comportamento, perdi aqui, devem viver de modo digno, ou seja, se consagrarem, se colocar diante do sagrado, né, que elas não venham permitir serem usadas, porque as mulheres pagãs em Creta eram mulheres que eram usadas pelos homens, eram mulheres que andavam na rua sensualizando, e aí por sensualizar, os homens abusavam, e elas, por talvez terem a sua autoestima lá embaixo, viviam relacionamentos abusivos. Então ele está dizendo, vocês têm que se consagrar para que ninguém abuse de vocês. Vocês precisam estar agarradas ao sagrado para que vocês possam viver de modo digno. Por quê? Uma mulher perdida, uma mulher com fome, ou então até mesmo um homem, está falando para cada parte aqui. Uma pessoa perdida, uma pessoa com fome, uma pessoa desesperada. E sem Deus, sem se consagrar, ela se submete a muitas coisas. Você acha que essas mulheres que se prostituem lá fora, elas fazem aquilo porque elas querem? Não. É porque algo está errado. E aí as pessoas que estão passando por algum problema interno, não se consagram, não estão agarradas ao sagrado, elas se submetem a certos tipos de abusos. E mulheres sofrem diversos abusos, submetem a diversas coisas, até mesmo dentro de casa, submetem a marido grosso, a marido igual um cavalo dentro de casa, submetem. E ele fala, não, se consagre. Viva de modo digno para que ninguém venha abusar de vocês. Aí ele continua dizendo assim, ó, vocês mulheres, não sejam caluniadoras. Só que eu vou falar um negócio aqui, vou abrir um parênteses aqui, que o texto não está falando para os homens não, mas eu estou vendo tanto homem caluniador, é para homem e para mulher esse texto aqui. Só que, meu irmão, quando eu fui estudar, ver no original, porque algumas palavras que são trazidas do original para o português, às vezes o português não consegue exemplificar e mostrar claramente qual que era o verdadeiro sentido. Paulo, quando coloca nesse texto, para Tito, a palavra caluniador no grego é diabolos. Diabolos, o prefixo dia, significa aquilo que corta. Há pessoas que são tão... Eu estou sentindo calor aqui. Há pessoas que são tão caluniadoras, que a calúnia, sabe o que ela é? Não é uma fofoca santa. Não é um comentário que você faz no bastidor. Não. A calúnia é algo que machuca. A calúnia é algo que corta. São aquelas pessoas que não conseguem olhar para outra pessoa e ver nenhum adjetivo. As palavras dela relacionadas a outra pessoa só machuca. Só denigre a imagem daquela pessoa. Ele está falando assim, ó, por que Paulo está falando isso para Tito, ou para orientar as mulheres caluniadoras? Por quê? Porque no meio da igreja havia pessoas que só machucavam um ao outro com as suas palavras. Calúnia é aquilo que machuca, é aquilo que fere. E eu quero dizer para você, meu irmão, que não existe dentro de uma comunidade saudável a fofoca santa ou só um comentáriozinho aqui de fulano no bastidor. Não existe isso dentro de uma igreja saudável. E não pode existir no nosso meio. Não pode, é inadmissível um crente de verdade caluniar o outro. Por quê? Porque crente não vai machucar o outro com as suas... Você pode não concordar com o seu irmão. Você pode não concordar com a atitude do seu irmão. Mas você como crente, eu como crente, nós só deve sair palavras de amor e de ajuda para o outro. Chega de uma vez, gente, o que eu mais pego no gabinete pastoral são pessoas machucadas, feridas dentro de igreja. As pessoas não são tão feridas dentro de um trabalho onde há pessoas que não são convertidas, mas dentro da igreja. A pessoa entrou naquela porta, já tem fulano olhando, olha a roupa da Beltrana.
E Paulo está instruindo Tito, avisa para essas mulheres, e eu aqui como pastor de vocês, autoridade espiritual, não é isso? Então aí, vamos embora. Homens e mulheres, tirem a calúnia da boca de vocês, porque a calúnia são palavras que cortam, que machucam as pessoas. Meu irmão, vamos olhar para o nosso próximo, mesmo a gente não concordando com ele, vamos tentar extrair os adjetivos, as qualidades daquela pessoa, porque o caluniador geralmente não consegue ver qualidade no outro. Está aqui comigo, meu irmão? Aleluia. Paulo expõe essa fragilidade, não façam isso. E geralmente o caluniador, ele sempre vai colocar a culpa nas pessoas. Ah, o problema é o pastor. O problema é a célula, aquela célula. O problema é o governo. Mas o problema nunca é a própria pessoa. E Paulo vai nos exortar nessa carta a não sermos caluniadores. Ele vai dizer aqui que elas devem ensinar o que é bom. Viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, não beber vinho em excesso, ou seja, sobriedade. Devem ensinar o que é bom. Você, mulher que está aqui nessa noite, em vez de você olhar para alguma irmã e achar que a roupa dela não está adequada, e comentar com a outra que a roupa dela não está adequada, vai até essa irmã e ensine o que é bom. Você, minha irmã, que olhou algo de errado, ou irmão também. Porque não, eita glória, aleluia, está falando. Todos nós, meu irmão, em vez de apontar o dedo, vão lá ensinar. Porque existem muitas pessoas dentro das nossas igrejas que não conseguem entrar nos grupinhos, nas panelas, não conseguem fazer parte da igreja, porque as pessoas olham, já criticam, não está dentro do padrão. Eu vou afastar aquela pessoa. Não, meu irmão. O texto está dizendo que vivemos dentro de uma igreja saudável. Eu tenho mais maturidade que aquela irmã que não consegue entender o que é certo. Vem cá, senta aqui. Mas ninguém quer gastar tempo para sentar e ensinar. É muito mais fácil fazer meu grupo e comentar o que o outro está fazendo. Mas nós nunca vamos ser uma igreja relevante, nós nunca seremos uma igreja saudável aqui em Osasco, se nós não pararmos com a calúnia. Eu vou sentar, eu vou ensinar. Você não bate no peito para dizer que é crente há 30 anos, que sabe fazer isso e aquilo. Então senta e ensina. Em vez de usar a boca e emprestar a língua para Satã. Querem Deus Pai. Meu Deus, meu tempo. Aleluia. Vai para o YouTube isso, né? Ô Jesus. Onde eu estou, crente? 4 agora, né? Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a serem submissas ao seu marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido. As mulheres, às vezes, mais velhas, quando se reúnem com as outras mais novas, porque meu marido... Eu vi um pastor contando uma vez de uma senhora que ela era casada há muitos e muitos anos, seus filhos eram grandes, uma senhora de uma igreja, e o marido dela era um cavalo. Ela passava maus bocados com ele em casa. Não era assim de agredir, não era de trair, era o temperamento dele, era muito difícil para ela. E ele conta que a sogra dele, ele conta que ele nunca ouviu aquela mulher falar mal do marido dela para ninguém. Ele sabia o que ela passava com ele dentro de casa. E ela só orava. Ela só orava. Ela se consagrava, como o texto está dizendo. Aquele cara foi transformado. Aquele cara foi transformado. E é isso que as mulheres mais experientes têm que fazer. Ame seu marido. De igual modo, você, marido, para de falar mal da sua mulher para os seus colegas.
Para de reclamar da sua mulher e vai se consagrar e orar ao Senhor, porque não sou eu, pastor, que convenço ninguém, não é você como marido ou esposa que vai convencer ninguém, é o Espírito Santo de Deus. E se nós queremos ver uma transformação, é o joelho no chão, é a cara na terra, é clamar ao Senhor, porque a resposta virá. Então ensina as mulheres a amar, as mais jovens, a amar o marido e aos filhos. Mas instrui casar direito também, para não ter um monte de casamento ruim aí, porque não casou direito, não escolheu direito lá atrás. Então você que está solteiro, escolhe direito. Não é casando aí por beleza, não. Não é casando por dinheiro, não. E hoje em dia a maioria está casando por causa de sexo. Coitado deles. Cara, eu esqueço, vai para o YouTube. Corta isso. É sério, gente. Eu pastorei jovens há anos. Pastor, não aguento mais segurar, eu preciso casar. Meu irmão, casamento não é sexo. Os casados aqui sabem muito bem disso. E, cara, você viver dentro do mesmo teto com uma pessoa totalmente diferente de você, é difícil, é complicado, não é fácil. É um projeto lindo de Deus, eu amo ser casado. Mas, meu irmão, é difícil demais. Eu falei para vocês aqui, ó. Nunca tive vontade de divorciar, de matar Renato todo dia quase. Divórcio não passa na nossa cabeça, vai matar. Vou pegar a almofada aqui, ó, rapidinho. Então, casa direito, você que tem mais experiência, instrua o seu irmão. Instrua a sua irmã. A viver com sabedoria e pureza, sexo depois do casamento. A se guardar. E outra coisa, outro ponto aqui que dá uma polêmica hoje com o feminismo é trabalhar no lar. Meu irmão, minha irmã, você não pode trabalhar fora. Estou brincando. Quando Paulo está dizendo para essas mulheres trabalharem no lar, é porque existem algumas funções dentro de casa que somente a mulher ela pode fazer. Como lavar, passar, estou brincando. Eita, glória. Cara, eu vou apanhar aqui hoje. Quando Paulo está falando aqui, para as mulheres trabalharem dentro do lar, não é para lavar, passar e ser escravo ou empregado de ninguém dentro de casa. Não é isso. Mas vocês fazem isso melhor que a gente. Tá? Rapidão, presta atenção. Quando Paulo está falando aqui, ele está falando que, com relação até mesmo aos filhos, um pai ele não substitui o que uma mãe faz pelo seu filho. Da mesma forma, uma mãe também não substitui o que um pai pode fazer, né, no seu relacionamento com o seu filho. Você, mulher, você pode trabalhar fora, você pode ter seus projetos, você pode fazer o que você quiser, porque as mulheres, até mesmo as mulheres em Creta, elas tinham muita liberdade, mas o que Paulo está instruindo a Tito para falar para essa igreja, é que essas mulheres elas podem fazer o que elas quiserem, mas elas não podem negligenciar o lar delas. Quantas mulheres que estão aqui que só trabalham em casa, não trabalham fora? Fica de pé. Por favor, sem vergonha, gente. Estão em casa, para com isso. Quem é que não trabalha fora só se dedica ao seu lar? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida delas? Pode se sentar. Quantas mulheres que estão aqui que trabalham fora e ainda cuidam das suas casas? Fique de pé. Aplauda o Senhor pela vida delas. Fica de pé ainda. O desafio de vocês é ainda maior. Sabe por quê? Porque vocês, além de terem que trabalhar para complementar a renda dentro de casa, tem que pensar, é um desafio, meu irmão, minha irmã, e um peso ainda muito grande o peso que vocês têm. Porque vocês têm que dar conta de fora e têm que dar conta do papel de vocês dentro de casa com marido e filho. Esse é um peso ainda maior. E eu quero dizer algo para vocês também, para vocês não se sentirem inferiores às que só se dedicam ao lar.
A mulher virtuosa de Provérbios, ela era corretora de imóveis, ela trabalhava em várias áreas fora e ainda dava conta de ser a mulher virtuosa do lar. Que essa bênção esteja sobre todas as mulheres que estão aqui nessa noite. Pode se assentar em nome de Jesus. Vai estudar lá para ver a mulher virtuosa de Provérbios. É essa mulher, filho, que a mulher tem que se virar nos 30 para dar conta. Está aqui comigo? Então vocês, mulheres, instruem as mais jovens. Quer trabalhar fora? Trabalha. Mas o seu primeiro ministério é a sua casa, é os seus filhos. E marido, a mesma coisa. Não vamos dar essa desculpa não, que mulher tem que ficar em casa, nós temos que trabalhar e deixar ela com os problemas tudo em casa. Não. Pastor, mas está falando de igreja saudável, mas está falando de relacionamento dentro de casa. É, meu irmão. Porque se a minha casa e a sua casa não vai bem, a igreja não vai bem. Os problemas que eu tenho que atender e cuidar no gabinete, a maioria que é família. E eu, como pastor, vou dar o diagnóstico da minha igreja. Está bem, está bom? Não, porque as famílias não estão bem. Então o que eu preciso fazer? Instruir as pessoas. Meu irmão, primeiro ministério, antes de você se matar, de trabalhar dentro de uma igreja, vai cuidar da sua casa. Vai cuidar da sua mulher, vai sair com a sua mulher para passear, deixa os filhos com a vizinha e vai tirar uma semana com a sua mulher para poder descansar. Meu irmão, é a sua casa. Quem está aqui comigo? As irmãs recebem isso? Uma semana sem as crianças? Aleluia! Olha o verso 6, vamos correr aí, meu irmão. Olha que ele finaliza. Finaliza o versículo 5 dizendo assim, ó. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Cara, se nós amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, se nós cuidarmos da nossa casa, se as mulheres realmente cumprirem o seu papel dentro de casa, os homens cumprirem o seu papel dentro de casa, o evangelho não será envergonhado. O que isso significa? Quando nós não fazemos isso, quando nós não cumprimos o nosso papel dentro de casa, o evangelho é envergonhado. Meu irmão, é um peso mesmo, meu irmão. É para a gente pensar e mudar o comportamento a partir de agora, porque temos que ser uma igreja saudável. Amém? Aí, versículo 6, da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Mesma coisa, em vez de criticar, ensine. Mas você que é mais jovem, mais inexperiente, você precisa ter o coração aberto para ser ensinado. Aí vem o mais velho te ensinar algo, você é cheio das suas verdades, cheio das suas filosofias de vida, não quer escutar aquele que é mais velho, meu irmão. Aquele que tem mais experiência é aquele que tem que escutar. E você que tem experiência, ensina aqueles que não têm. Amém? Vamos embora. Meu Deus, o tempo. Versículo 7. Você mesmo, Tito, deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que você fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Paulo está dizendo, todos esses requisitos aqui, essas orientações, ele está dando para Tito, porque, meu irmão, há algumas orientações, há algumas regras, há alguns caminhos que líderes devem seguir obrigatoriamente. Por isso que ser líder, ser pastor, é muito sério. Eu quero que você entenda uma coisa, eu vou prestar contas para Deus de tudo que eu ensino para vocês aqui. Tudo. Aí, Paulo, quando vai falar, toda hora traz para Tito, você. Por quê? Porque há alguns requisitos que líder é obrigado a ter. Líder é obrigado a ter boa reputação. Um líder ele é obrigado a ter sabedoria. Um líder ele é obrigado a ter todos esses requisitos aqui. Para a igreja, é a direção que Deus dá. É a direção, a orientação que Deus dá. E vocês vão seguindo, se vocês quiserem. Deus manda, está aqui, claro, porque é para fazer. Vai adiantar alguma coisa eu pregar para vocês, ou administrar essa igreja, se a minha casa tiver uma bagunça? Se eu não amar a minha esposa, se eu não cuidar da Renata, se eu não amar a Renata como Cristo amou a igreja, não adianta de nada, o meu discurso aqui é vão. Por isso que é obrigado. Você que almeja o episcopado, você que almeja ser pastor, você que almeja ser líder, meu irmão, você é obrigado a dar a sua vida pela sua mulher. Você é obrigado a valorizar mais a sua casa do que a igreja. Você é obrigado
obrigado. Por quê? Porque você e eu, nós prestaremos contas para Deus no grande dia. Versículo 8. Sua mensagem, Tito, deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Meu irmão, já pensou chegarmos nesse nível? Da nossa conduta, o nosso discurso, o nosso comportamento, não vai ter nada, isso aqui, ó, para dizer da gente. E aí, Paulo fala assim, aqueles que vão tentar falar de você, aqueles que vão tentar se opor a nós, aí Paulo, ele direciona para Tito, e no final da frase ele joga para nós. Por quê? Porque quando eu falo mal dela, eu tento me opor a ela, e não acho isso aqui, vou falar dela, aqueles que estão se opondo a ela, estão se opondo a todo o corpo. E aqueles que estão se opondo a ela, ou seja, se opondo ao corpo, vão ficar envergonhados. Porque quando eu calunio, quando eu me levanto, quando eu tento falar isso daqui do meu irmão que faz parte do corpo, eu estou falando contra o corpo inteiro. Olha a fala de Paulo aqui, meu irmão. Olha aí. Ele disse, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Então, versículo 8, final dele. Então, os que se opõem a nós... Ele começa dizendo para Tito, sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Sabe fulano? Não, então aconteceu isso não aconteceu não. Eu estava lá. Vergonha. Falou mal? Falou do corpo, vai ficar envergonhado, porque ninguém vai ter isso aqui falar da gente, porque nós somos o povo que nós vamos viver, vamos construir aqui uma comunidade saudável para a glorificação do nome do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Versículo 9. Quanto aos escravos, devem obedecer ao seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. Paulo, ele era totalmente contra a escravidão, totalmente contra os escravos. Mas como havia escravos naquela época, ele escreve, você que trabalha, então você não rouba o seu senhor. Você ande dignamente. Eu não concordo com essa prática, não concordo com a escravidão, mas já que você trabalha para alguém, porque os escravos tinham que ser alguém, uma pessoa que fizesse parte da família naquela época. Então, meu irmão, o que eu trago para nós nesse versículo aqui? Você que trabalha, não gosta do seu chefe, mas honra o seu chefe. Não roube o seu chefe. E quando você chega atrasado, meia hora atrasado, você está roubando o seu chefe, porque você está comendo o horário de trabalho dele. É isso mesmo, eu aprendi isso, cara, achei muito sério, é verdade. Então eu chego atrasado, não compensa depois, meu chefe está me pagando para trabalhar 8 horas, então estou roubando ele. Agora, crente tem que ser exemplo em tudo, no trabalho. Então você que trabalha, você que tem um chefe em cima de você, não roube ele, mas você deve se mostrar bom e inteiramente digno de confiança. O crente tem que ser digno de confiança do seu chefe, porque assim vai se tornar atraente o ensino a respeito de Deus. Versículo 11. Já li para vocês quando eu preguei sobre a carta de Sardes. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Ou seja, para a gente fechar, os músicos podem subir se quiser. Pela graça, nós recebemos a salvação. Nós podemos fazer tudo o que foi citado aqui. Mas eu e você, nós não seremos salvos por isso. Por sermos bons maridos, por serem boas esposas, por ensinar os mais jovens. Não. Somente através da fé, que o justo viverá pela fé, e a salvação vem mediante a graça. Eu pratico tudo isso que Paulo está instruindo aqui, faço tudo isso por eu ter sido salvo.
Olha para mim aqui. Esquece esse menino fake atrás. Tem gente que acha que, sendo bom marido, fazendo tudo isso, praticando tudo isso que foi falado, vai alcançar a salvação. Eu quero te dizer que não, meu irmão. Você pode trabalhar e praticar boas obras a vida inteira, que você não vai ser salvo por elas. Isso nunca vai ser suficiente. Agora, uma evidência de que eu e você fomos salvos por Cristo são essas características e essas orientações aqui que Paulo está dizendo. Quer analisar se você foi salvo realmente? Você é bom marido? Você cuida mais da sua família do que você cuida da igreja? Você valoriza mais a sua família do que você valoriza as pessoas de fora? Você não é caluniador? Você ensina os mais jovens? Você vive uma vida digna? Você tem uma fé sólida? Isso tudo são evidências de que nós fomos salvos. É óbvio que nós não seremos perfeitos nessas ações, não. Nós estamos em constante mudança, a graça do Senhor vai se aperfeiçoando em nós. De glória em glória vamos sendo transformados, amém? Mas se você está tentando, pelo menos, você foi salvo. Porque aquele que não tenta, não se esforça para melhorar, não se esforça para praticar o que a Bíblia manda, meu irmão, analise se de fato você foi salvo. Porque quem foi salvo, ele vai o tempo inteiro lutar contra o que o mundo manda. Quem for salvo, a carne dele vai clamar para negligenciar o texto. Mas ele vai com todas as forças, com a força do Espírito Santo, com a ajuda do nosso irmão, a gente vai conseguindo, lutando e mudando. Eu tenho que olhar para mim, Hudson hoje, 2019, é um Hudson melhor do que 2018. O que eu praticava ano passado, eu deixei de praticar esse ano. Meu irmão, isso é ter sido salvo. E não o contrário. Eu não melhoro, eu não pratico as coisas para ser salvo, não. Por eu ter sido alcançado, a minha vida não pode mais ser a mesma. O meu casamento não pode mais ser o mesmo. O meu comportamento dentro de casa não pode mais ser o mesmo, porque uma boa notícia chegou até mim. Que boa notícia é essa? As boas novas da salvação. As boas novas da salvação. E essa graça nos manda vivermos uma vida de santidade, que é o versículo 12 disse isso. Nós somos instruídos por conta da graça que nos dá a salvação, né? Versículo 12, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, a abandonar os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, nós devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. E olha o versículo 13, meu irmão. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos batalhando, lutando para viver o que Paulo está instruindo a Tito nessa carta. E enquanto isso, estamos aguardando ansiosamente a volta dele. Mas você só vai estar com ele se você realmente tiver sido salvo, mediante a graça. E essa graça precisa te mudar. Essa graça, ela te restaura. Essa graça, ela muda a sua mentalidade. Essa graça, ela muda o seu comportamento. É noite de você rever se você realmente foi convertido ou não. É noite de nós revermos a nossa salvação. Será que nós somos salvos? Analise a sua casa, analise o seu comportamento, porque o crente que foi salvo, ele vai investir vai lutar com todas as forças para viver como uma igreja saudável. Fique de pé no seu lugar, já vou encerrar.